vai dar uma adiantada. Mas para estar mostrando isso para vocês. Vamos lá. Vamos nessa aqui de novo. Vou estar dando uma adiantada nessa. Ela demora um pouquinho para poder aquecer. Isso aqui que eu estou fazendo é para agilizar. Não é recomendável fazer, mas eu faço para agilizar a impressão. Muitas vezes quando precisa fazer bastante peça e não dá para esperar, eu faço isso. Então beleza, agora ela já começou a aquecer o bico. O bico ele aquece de uma forma mais rápida. E aqui dentro, pessoal, tem um termostato, como eu falei lá na aula lá do termostato. Então ele, quando ele atinge uma certa temperatura, ele mantém aquela temperatura. Ou seja, ele não continua aumentando aquela temperatura. Ele para, ele trava num certo ponto e ele mantém aquela temperatura. Ela tem uma margem de segurança que ela pode cair para menos e um pouquinho para mais. Mas sempre mantém a temperatura, um fator de segurança. Então essa aqui também está começando a aquecer. Essa aqui vai começar primeiro, então vou começar a filmar essa. Começar a filmar aqui essa aqui primeiro. E posteriormente então ela fez o ponto zero e aí ela começou. Aqui ela começou a retirar o material. Dá uma desfocada, ela começou a retirar o material. Então saiu o material. Então ela tira o bruto ali, o restante do material da outra impressão. E aí agora ela começou a fazer a impressão. E aí ela vai desenhando assim, linha por linha, como eu mostrei lá na lousa, na linguagem CNC. É aquilo mesmo, tá vendo, pessoal? Ó, ele tá andando no eixo X e Y primeiro. Depois que ele faz a primeira camada, aí ele começa a movimentação do Z. Certo? Vamos lá que essa aqui vai começar também. Já vai começar. Tá em 199 graus. Quando chegar a 200 graus, ela começa a se movimentar. Olha lá. Olha a movimentação, pessoal. Eu queria que vocês estivessem aqui para ver isso aqui de perto, olha só. Então, olha, esse barulho que ela está fazendo agora é entupimento de bico, tá? Então ela começa a dar uma travada. O que pode acontecer? O que isso ocorre? Às vezes a mesa pode estar muito colada com o bico ou realmente o bico pode estar entupido. Então, mas como, tá vendo? Ela limpou o bico e parou de fazer o barulho. Então, ela já limpou o bico, ela fez a limpagem do bico e está fazendo o mesmo trabalho que a outra impressora está fazendo. Eu vou estar enviando um vídeo para vocês também, para vocês estarem vendo a construção da peça camada por camada de uma prótese que foi feita aqui em uma dessas impressoras, tá bom? Agora eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento da Core. Bom, pessoal, esse agora aqui é o modelo Core. Então, como é que é feito o ponto zero no modelo Core? Então, o meu eixo lá em cima, ele faz toda a movimentação, tanto o X quanto o Y. E a minha mesa, ela é responsável apenas por fazer a movimentação do eixo Z, olha. Então, a mesa tá bem suja, mas é porque eu tava fazendo bastante coisa nela. Então ele começa a achar todos os pontos. E aí o Microswift começa a encostar no centro e nas extremidades. E aí ela vai começar a impressão. Vamos lá, pessoal, só aqui em cima. Com a luz aqui. Isso tudo bem. E aí o que vai acontecer agora? Ela fez o ponto zero. Então ela vai jogar o material, o restante de material, fazer o movimento purga, que a gente chama de purga no sistema Core.
Então ela vai jogar todo aquele material anterior da outra impressão fora. E assim realizar a impressão, uma impressão nova. Então agora está a mesma coisa, aquecendo o bico, aquecendo a mesa, só que nesse caso o aquecimento do bico está sendo a 240 graus e a mesa a 110 graus, pelo fato de a gente estar usando um material aí que é o ABS, um material mais resistente, então ele tem maior resistência à temperatura. Então, para estar fazendo o derretimento desse material, tem que estar utilizando uma temperatura maior. Então agora nesse momento ele está terminando de aquecer, fazendo o movimento purga nesse momento. Bem lá no fundo a gente dá para ver lá, ó, o material saindo do bico. Fez algum movimento. E agora ele começa a impressão da peça. Camada por camada. Vocês podem ver todos os eixos aqui, ó, da parte superior trabalham. Isso, a mesa só é responsável por fazer elevação. E ela é um gabinete fechado, ó. Ela fica totalmente fechada e isolada a peça, trazendo ali uma maior precisão na peça. Bom, pessoal, agora chegou a parte interessante aqui, ó. Eu tô aqui agora com a placa. Então eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento aí de todas as partes da impressora. Olha só, a impressora ela é comandada por essa placa aqui. Então toda a programação da impressora está gravada aqui nesses componentes. Então como a gente pode ver, tem bastante fio aqui, está meio poluído, mas tem essa parte onde onde é feito todos os movimentos dos eixos, e aqui atrás é uma outra placa que é do LCD, que fica lá na frente, que a gente controla ali pelo visor. Mas o mais importante é isso aqui, pessoal. Então essa placa vermelha que você está vendo grandona aqui é a placa ramps, que o pessoal chama de ramps. Então, e essa placa aqui que está conectada aqui, isso aqui é uma outra placa, tá, pessoal? Essa outra parte aqui faz parte do conector do LCD. E essas placas pequenininhas aqui são os drivers. Então o que são esses drivers? São responsáveis pelos eixos. Então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o Z. Então isso aqui até solta, ele solta, ele é um pouco difícil para tirar, mas isso aqui ele sai normalmente, você retirando da peça. Então ele é conectado lá dentro da placa, ó. Tá meio desfocando aqui. Então é conectado lá dentro da placa. E os fios são os conectores que vai conectado, por exemplo, o motor do eixo X, ele vai conectado próximo ao driver X, e desse driver é conectado ao motor. Do eixo Y a mesma coisa, e do eixo Z também. Alguns fios a mais aqui são os fios aí onde a gente utiliza para regular a temperatura, onde é os fios onde está conectado o sensor, o hot end, como eu havia explicado também na aula anterior. Então cada fio aqui tem uma função, né? E aqui atrás é a chave geral, onde é ligada a energia. A gente consegue regular ali ou para 110 ou para 220. Então aqui são os motores. Os motores que a gente utiliza aqui é o NEMA 17. Quem sabe aí quem é o NEMA 17? O NEMA 17 é um motor de passo, então ele tem um torque maior aí. E esse torque ele é regulável. A gente não, normalmente os motores ele tem um giro assim contínuo. Esse aí você consegue controlar. Então você consegue movimentar ele em graus. Se quiser movimentar ele a 20 graus, 30 graus, 90 graus, você consegue regular ele para fazer a movimentação. E aí é passado a correr. Essa impressora está até parada, que eu estou fazendo manutenção nela. Você pode ver que tem as coisas, eu estou fazendo manutenção nessa impressora. E aí aqui, pessoal, então tá mostrando tudo aqui da parte eletrônica, né? Então ela está conectada, ela está um pouco suja pelo fato de eu estar fazendo manutenção, mas assim. E aqui embaixo, ó, é onde está conectado o sensor de temperatura da mesa. Então a mesa ela vai sempre aquecer ali. Eu coloco normalmente para aquecer a 60 graus para estar segurando o material na mesa, né? Então eu utilizo o spray, né? O spray com cola, e também utilizo a mesa aquecida para estar aderindo melhor a peça na minha mesa, né? Então é isso aí.
O hot end, ó, como eu havia falado, só puxar aqui, ó, é isso daqui, ó, tá vendo esse estriado? A gente chama de hot end. Aqui é onde vai o sensor e o termostato do bico, nesse bloco. E aqui, ó, essa peça pequenininha é o meu bico, onde sai o material. Então tá aí, tem as impressoras todas trabalhando. Os movimentos. E é isso aí, pessoal. O funcionamento de uma grabber na eletrônica funciona dessa forma. Então tem alguns drivers, né? A placa, que é a ramps, e atrás da ramps tem um Arduino, onde é conectado um Arduino, como eu mostrei em alguns vídeos para vocês. Na próxima aula eu vou estar passando para vocês o funcionamento dela uma forma mais teórica da placa. Eu estou passando aqui para vocês entenderem, para vocês verem de perto como que funciona essa placa, como é que é feita a conexão. E na próxima aula eu vou estar passando para vocês os códigos de programação da placa, que aí é o código Marlin. Como eu falei, é um código meio complicado aí de estar colocando aqui, mostrando para vocês. Eu vou estar fazendo uma demonstração, né, de uma forma mais simplificada para vocês entenderem. Mas de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp que eu vou estar à disposição, tá bom, pessoal? Um abraço aí e boa aula para vocês e até a próxima!